Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse momento de reflexão e debate. Esse nosso evento é uma continuidade do lançamento do livro As Bases Conceituais na EPT, hoje com a participação da professora Caroline, do Rafael e da professora Márcia. E daqui a pouco eu passo a palavra para a professora Márcia. Eu espero que vocês participem. Vocês podem, para participar, levantar a mão. A professora Márcia vai coordenando as participações, que é ela quem vai fazer a mediação, mas vocês podem também encaminhar seus comentários, dúvidas, questionamentos pelo chat, tá bom? Então, fiquem à vontade para contribuir aí com a nossa conversa, com o nosso debate. Bom, eu quero, antes de passar a palavra para a professora Márcia, apresentá-la. A professora Márcia é pedagoga, tem mestrado em Engenharia de Mídias para Educação pela uma universidade de Paris, é doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Ela tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas como educação de jovens e adultos e sua oferta integrada à educação profissional, o ProEja, né? Educação à distância e formação continuada de professores, e ela também atua como professora substituta na área de educação de jovens e adultos na Faculdade de Educação da UNB. Professora Márcia, você tem a palavra agora para conduzir o nosso momento. Fique à vontade. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença. E a gente espera poder contribuir com vocês, né, com a apresentação dos trabalhos aqui propostos para enriquecer e ampliar os conhecimentos da educação profissional. Quero começar apresentando os autores hoje, né, dos capítulos, né? Nós temos... vou começar com a Caroline, né, porque mulher e mulher a gente apresenta primeiro, né? Então, a Caroline Neugebauer Wiley. É isso, Caroline? Neugebauer Wiley, é mais simples do que parece. Neugebauer Wiley. Muito bem. Ela escreveu no livro o capítulo denominado A Pertinência da Pedagogia Histórico-Crítica para o Ensino Médio Integrado. E a professora Carolina, ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas, graduação em Tecnologia Ambiental, com ênfase em controle ambiental pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, tem mestrado em Fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado em Fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas também. O mestrado em andamento no Prof. EPT e atualmente é professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Camaquã, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino médio integrado, ensino de microbiologia, pedagogia histórico-crítica e microbiologia ambiental. Seja bem-vinda, então, professora Carolina. Agora, vou apresentar o Rafael. O Rafael, ele também tem um capítulo denominado Materialismo Histórico Dialético, Conceituação e Concepções no Campo da Teorização. E ele tem licenciatura em Educação Física pela Faculdade Albert Einstein, graduação e bacharelado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Musculação e Treinamento de Força pela UNB, especialista em Orientação Educacional pela IESGO, atualmente é técnico em Assuntos Educacionais pelo IFG, Instituto Federal de Goiás, pesquisador e treinador individual de atletas. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em treinamento de força e musculação, avaliação física, educação física escolar e aprendizagem motora. Atualmente é mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Prof. EPT do IFB Campus Brasília.
Também seja bem-vindo, Rafael. Então, podemos iniciar. Quer começar, Caroline? É sim, não tem problema. Então, você tem 20 minutos, eu vou marcar aqui, fique à vontade, a palavra é sua. Tá bem. Então, inicialmente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença dos colegas que estão nos assistindo. E também eu agradeço muito os organizadores do livro, né, pela oportunidade concedida. Queria cumprimentar também os colegas hoje de mesa aqui, a Márcia e o Rafael, né, e dizer assim que inicialmente, sobre o capítulo em que eu trabalhei, é importante salientar, né, que esse capítulo que encerra o livro As Bases Conceituais da EPT, ele é um dos resultados da pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo desses 2 anos no mestrado do ProfEPT, né? A pesquisa se chama Experimentação no Ensino de Microbiologia, uma proposta crítico-dialética aplicada no contexto do ensino médio integrado. E esse projeto está sendo orientado pelas professoras Clarice e Michele. Mas eu posso dizer para vocês que mais do que o resultado, né, da pesquisa de referencial, levantamento bibliográfico, né, dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, ou do que dados dessa pesquisa, esse trabalho, ele expressa também uma tentativa, toda uma caminhada, né, em busca de respostas às inquietações que foram surgindo ao longo da minha jornada como docente, né, há 11 anos aqui no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, no campus Camaquã. E inquietações essas que eu acredito que muitos colegas compartilhem. Assim como os professores Cláudio, Ney e a Daniela expressam na contracapa desse livro, né, existe uma coisa que se destaca em todos os capítulos que a gente percebe nesse livro, que é esse esforço de demonstrar que uma educação verdadeiramente emancipatória é possível. E foi justamente esse anseio, também como professora da Rede EPT, de desenvolver práticas que tenham essa característica, que possibilitem, né, essa emancipação, que me trouxe a questão: que pedagogia é capaz de abraçar toda essa boniteza, como dizia Freire, né, ou toda essa complexidade envolvida no ensino médio integrado? Então, né, como é que a gente consegue dar vida a essa proposta tão bonita, né? Ou ainda, que pedagogia é capaz de sustentar as práticas pedagógicas que sejam coerentes com o ensino médio integrado nos sentidos filosófico, político, pedagógico. E essa busca, né, apontou diversos caminhos, entre os quais se destaca a pedagogia histórico-crítica proposta pelo Dermeval Saviani. Então, assim surgem as reflexões que estão abordadas nesse capítulo 12, né, que é o capítulo que encerra o livro, e que é intitulado A Pertinência da Pedagogia Histórico-Crítica no Ensino Médio Integrado. Nesse capítulo, eu e as minhas colegas, as minhas professoras, procuramos apresentar uma síntese dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo dessa pesquisa, apresentando para todos aqueles que têm interesse, né, numa educação emancipatória, um caminho seguro para desenvolver práticas educativas coerentes com o ensino médio integrado, né, para todo mundo que deseja a materialização de uma formação humana, integral, homilateral, emancipatória e tantos outros nomes, né, que a gente atribui a essa formação ampla, né, que a gente tanto almeja. A gente sabe que essa tarefa, ela não é nada fácil, primeiramente, né, porque nós não tivemos acesso a uma educação dessa natureza e nós estamos inseridos dentro de um contexto que envolve várias dualidades, né, devido à estrutura da nossa sociedade, e que muito bem também os colegas abordam em outros capítulos dessa obra. E, num segundo lugar,
porque existe uma força enorme, né, além dessa força contra-hegemônica, né, que a gente diz, também uma força de resistência, porque atualmente a educação profissional vem sofrendo vários ataques com todas essas reformas, né, e retrocessos que a gente vive na educação brasileira. Então, no capítulo 12, a gente dividiu esse capítulo em 3 partes. Nós iniciamos a análise, né, retomando as concepções envolvidas no ensino médio integrado, que são muito bem exploradas pela obra da professora Marise Ramos, né, que provavelmente muitos já conhecem bem, né, resgatando que o ensino médio integrado, ele implica um sentido filosófico, que compreende essa educação que abraça toda a complexidade do ser humano, um sentido político, que implica nessa formação que contemple múltiplas possibilidades para os alunos, né? Que não limite, que abra portas, né? E não feche, não encerre os alunos numa profissão. E, num terceiro lugar, um sentido pedagógico, que implica, então, em práticas educativas que conectem todas as dimensões e áreas, né, que permita, então, que o estudante, que o educando, ele consiga perceber a realidade em sua totalidade, superando a fragmentação do saber, né? Isso implica utilizar o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico. Então, depois desse primeiro tópico, nós apresentamos também os elementos fundantes da pedagogia histórico-crítica, para aquelas pessoas que não tiveram acesso também a essa pedagogia, que desejam compreender essa pedagogia, né, para aplicar nas suas práticas, possam compreender os seus fundamentos. E nesse resgate, a gente tenta demonstrar o caráter contra-hegemônico, revolucionário, né, radicalmente historicista, que defende o ensino como uma prática social, né, como um instrumento para promover a socialização dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, que permite a compreensão da realidade em sua totalidade, promovendo, então, o que a gente tanto deseja também dentro do ensino médio integrado, né, que é a superação das desigualdades que são impostas pelo capitalismo. Então, ao longo dessa análise, a gente percebe que essa pedagogia, né, ela consegue ir ao encontro, né, do ensino médio integrado, né, consegue se relacionar com esses 3 sentidos do ensino médio integrado. E assim a gente encerra o capítulo 12, apresentando uma análise dessas aproximações que existem entre o ensino médio integrado e a pedagogia histórico-crítica. A gente discute alguns obstáculos que outros autores colocam como obstáculos à materialização desse ensino médio integrado e a importância, a relevância dessa pedagogia para a superação dessas dualidades e materialização da educação integral. Então, essa análise apresentada, ela procura desenvolver a compreensão que a pedagogia proposta por Saviani, ao transpor o materialismo histórico-dialético, que também é fundamento para o ensino médio integrado, né, propondo momentos que se articulam dentro da prática social, né, que são a prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social, que esses momentos conseguem, né, promover esse ir, né, da síncrese à síntese, o resgate da totalidade, alcançando esses sentidos na integração que a gente espera dentro do ensino médio integrado, superando uma visão fragmentada e mediando a compreensão do real como totalidade. Essa concepção é exatamente, essa concepção dialética, é exatamente a que tanto se espera dentro do ensino médio integrado. Então, a gente acredita que essa pedagogia histórico-crítica, ela pode constituir um caminho seguro, tanto para a construção de currículos, como também para orientar as práticas educativas, que tenham como base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico.
E, além disso, também consideramos dentro desse texto, né, que devido aos ataques recentes que a educação profissional vem sofrendo, que nesses tempos de obscurantismo, né, que a gente percebe um esvaziamento curricular, né, isso exige uma postura revolucionária, né, e que essa postura revolucionária precisa de uma pedagogia, então, igualmente revolucionária. E acreditamos, então, que essa pedagogia proposta pelo Saviani, né, por conseguir desenvolver essa compreensão de totalidade, combater a alienação, é exatamente o que a gente precisa para formar, né, esses educandos para o exercício pleno da cidadania. Bom, então, nós concluímos, né, que essa pedagogia é importante para a materialização do ensino médio integrado, que é um dos caminhos possíveis, né, e concluímos indicando que, além de orientar a praxis docente, de forma a fortalecer esse ensino médio integrado e oferecer subsídios, ela também pode oferecer subsídios para a resistência a esses retrocessos educacionais, né, contribuindo não só para a materialização, mas também para a manutenção desse ensino médio integrado que a gente tanto almeja, né? Então, essa apresentação, claro, né, a gente tem um limite de tempo de 20 minutos, né, é um pequeno esboço, né, da nossa contribuição para esse material riquíssimo que foi organizado, então, pelo professor Cláudio Ney, pela professora Daniela, né? É um trabalho que, mais do que um trabalho, né, de pesquisa para um mestrado, é um trabalho que reflete, né, essa paixão, né, tanto minha quanto das professoras Clarice, Michele, Cibele, que participaram da elaboração desse capítulo, pelo ensino médio integrado, e a gente espera que com essa pequena reflexão, né, nós possamos contribuir para que tantos outros educadores encontrem também o seu caminho para desenvolver uma educação profissional emancipatória. É isso. Obrigada, Caroline. Você foi bem mais sintética, não utilizou todo o seu tempo, ainda tinha uns minutinhos. Sim. Mas a gente abre o chat também para depois, se quiserem fazer perguntas, nós vamos ter o espaço para responder. Tá bem, ok, estou à disposição. Ok. Então, agora é o Rafael. Rafael vai fazer a apresentação também. Você também tem 20 minutos. A palavra é sua, Rafael. Tá certo, professora. Eu queria cumprimentar todos os presentes aqui nessa sala, agradecer a todos que colaboraram com a produção do nosso trabalho, cumprimentar a professora Márcia, a professora Caroline, o professor Cláudio. É um grande prazer fazer parte desse projeto, né, de construção do conhecimento da educação profissional. Eu preparei uma pequena apresentação em PDF, em PowerPoint, vou expor aqui. Vocês me dão só um retorno, se está aparecendo, ok? Deu para ver bem? Sim. Está certinho. Ótimo. Então, esse trabalho ele foi um artigo resultado de uma demanda da disciplina de bases conceituais do mestrado. E esse trabalho foi muito esclarecedor para a gente, porque ele nos ajudou a compreender o método de Marx. A gente sempre ouve muito falar, né, marxismo, e até alguns exemplos do marxianismo, mas compreender como isso é operado de forma teórica, né, e até na prática, é um pouco distante da realidade, pelo menos da nossa realidade, muitos colegas que escrevendo esse artigo, e foi muito relevante para o nosso aprendizado por isso. Né? A construção desse artigo nos ajudou a compreender essencialmente o método de Marx. Então, eu não sou o único que escreveu o artigo, claro.
Foi um artigo colaborativo, os demais colegas são a Dagmar Ferreira Alves, que está presente aqui também, Dagmar, o Tiago Batista Borini, a Viviane Pereira Mandias Guimarães e os professores Cláudio Meira Nascimento da Silva e a professora Daniela dos Santos Rosa nos orientaram, nos ajudaram bastante na escrita desse pequeno artigo. Não tão pequeno, para ele foi grande, mas eu acredito que para uma obra desse tamanho foi uma pequena contribuição que eu espero que dê mais frutos futuramente também. Enfim, o título do trabalho é Metalinguagem Histórico Dialético, Conceituações e Concepções no campo da teorização. Inicialmente, nós tivemos dois objetivos para a produção desse trabalho. Compreender as bases do materialismo histórico dialético e, a partir dessas possibilidades pedagógicas teorizadas por Marx e seus intérpretes, a gente tem uma compreensão mais profunda do que isso poderia nos auxiliar na educação profissional e tecnológica. Bom, nós dividimos em 4 tópicos o artigo, e o primeiro foi a compreensão do termo materialismo histórico dialético em si. Por que materialismo? Por que histórico? E por que dialético? Materialismo é uma corrente filosófica de pensamento que tem nascimento na Grécia Antiga, com o filósofo Demócrito, e posteriormente outros filósofos, principalmente Francis Bacon e René Descartes, que é uma corrente de pensamento que tem a matéria como substância primeira e única de qualquer ser, fenômeno ou do universo. Então, a forma de compreensão da realidade do materialismo é através da realidade material, em contraposição com o idealismo, que é uma corrente de pensamento que também tem origem na Grécia Antiga, e tem outros filósofos posteriores a Platão e a Sócrates, como Kant, Fichte, Schelling, Hegel e Marx. Tem um trabalho baseado em alguns pressupostos de Hegel. O idealismo compreende a realidade a partir das ideias do mundo imaterial. O Marx é um filósofo materialista, e ele construiu seu método com base na realidade material. O termo histórico usado por Marx, ele tem uma referência à maneira como o ser humano produziu historicamente sua vida, como foi a interferência humana na natureza ao longo da história. O Marx compreende que as relações humanas se modificaram ao longo da história, influenciadas pelos modos de produção. Então, o termo histórico, na metodologia de Marx, aparece nesse sentido, uma análise das relações históricas do homem, como o homem produziu sua vida ao longo da história. E o termo dialético usado por Marx, ele tem um sentido de debate. A dialética também é um termo criado por filósofos da Grécia Antiga, como Heráclito, Sócrates e Platão, se refere ao diálogo de ideias diferentes, usado por Marx como um debate. Para Marx, esse debate ele tinha como ponto de partida a realidade material, já que ele era um filósofo materialista. E esse diálogo, partindo do real, ele tinha um movimento dialético que ia para o ideal, para o concreto pensado, e retornava para o ponto de partida. Então, a dialética para Marx é esse movimento que saía do concreto real e retornava para o concreto real, passando pelo ideal, para se construir o conhecimento. É necessário, então, é compreendido por Marx que o materialismo histórico dialético é um método de construção do conhecimento que parte da realidade material, considera as relações históricas humanas e o movimento que parte do concreto para o concreto pensado. Isso é o materialismo histórico dialético. Essa foi uma compreensão muito difícil, porque a gente conseguiu chegar nela, mas valeu muito a pena estudar. Então, no segundo tópico, nós analisamos o marxismo enquanto abordagem, o suporte metodológico e o aporte teórico. Bom, Marx inicialmente não construiu seu método pensando em construir um método. O objetivo inicial de Marx era compreender as relações de produção da sociedade burguesa, que era a sociedade que ele estava inserido. Não havia assim, uma explicação para aquelas formas de produção. Para compreender aquelas formas de produção, ele teve que fazer, juntamente de outros estudiosos, como o Engels, como um grande colaborador dele, teve que fazer um grande estudo sistematizado sobre sociedades anteriores e modos de produção anteriores.
anteriores. E eles conseguiram evidenciar alguns pontos similares. E os modos de produção das diversas sociedades influenciavam as relações de produção, consequentemente. Então, esse estudo de Marx sobre a sociedade burguesa ajudou ele a criar uma teoria, para nós de grande serventia, para que se compreenda materialmente as relações sociais. Então, até hoje é muito relevante o método e a teoria de Marx sobre a compreensão da realidade social, porque ela nos ensina a compreender, a princípio, como funcionam as relações de produção e como elas vão influenciar as relações sociais. E essa teoria, ela segue a dialética que eu falei anteriormente, que é o movimento de apreensão da essência do objeto do mundo real para o mundo ideal. Então, esse movimento é a aproximação até a essência do objeto, esse dinâmico. E esse é o método que Marx conseguiu desenvolver para compreender a sociedade burguesa. E até hoje nós estamos inseridos numa sociedade burguesa, que não é a mesma sociedade do tempo de Marx, é importante salientar, mas sem a compreensão de Marx, sem o método de Marx, é impossível compreender a sociedade de hoje também. Então, Marx não explica tudo de hoje, todo mundo de hoje, mas sem Marx também não é possível compreender o mundo de hoje. No terceiro tópico, nós focamos em algumas categorias marxianas, como alienação, reificação de classe, porque nós compreendemos que elas são essenciais para a compreensão da totalidade do pensamento marxista. Para Marx, a alienação é esse distanciamento entre produto e produtor. A alienação não é um fenômeno que nasceu na sociedade burguesa para Marx, mas na sociedade burguesa ela se evidenciou de forma mais clara, porque o trabalho ele começou a ser mais segmentado, o trabalhador começou a ser mais distanciado da produção, ele passou a controlar menos o que ele ia produzir, de modo que ele até se estranhou com a produção, porque nas sociedades, nos modos de produção anteriores, o homem tinha um pouco mais de autonomia, em algumas situações, sobre o que ele ia produzir. Na sociedade burguesa, é a produção que determina como será a vida humana. Estou usando o termo homem, mas na verdade quero dizer humano. E essa produção que determina como será a vida, ela afasta a humanidade de se enxergar no que está sendo produzido. Porque a produção, ela serve, ao longo da história humana, ela serviu para atender às necessidades humanas. Na sociedade capitalista, ela serve para atender ao lucro, não serve para atender necessariamente as demandas sociais. Então, é uma maneira de estranhamento entre produto e produtor. E, além disso, o humano que está produzindo na sociedade capitalista, por ele não se enxergar na própria produção, ele também não enxerga seu semelhante nas suas respectivas produções, nos seus respectivos produtos de trabalho. Então, fica muito difícil de nós nos enxergarmos enquanto espécie, quando nós não conseguimos nos enxergar na produção dos nossos semelhantes também. Então, é uma forma de produção que, de certa forma, nos desumaniza, porque nós não nos enxergamos enquanto humanos nessa produção. Bom, além da alienação, a categoria de reificação ela é essencial para a compreensão do método de Marx, porque ela demonstra o afastamento entre essência e aparência. O Marx ele compreendeu que a reificação também não era uma categoria que nasceu na sociedade burguesa, mas a reificação ela também se intensificou na sociedade burguesa. Todas as sociedades anteriores em todos os modos de produção, tiveram as suas relações influenciadas pelos modos de produção. Isso, consequentemente, gerou uma divisão de classes, né? Entre classes que estavam dominando a produção e classes que eram dominadas, comandadas. Então, Marx compreendeu que essa divisão de classes serviu para manter de forma conveniente para as classes dominantes aquela situação. E essas classes dominantes sempre usaram formas de distorcer um pouco a realidade para conseguir comandar as classes dominadas, né?
no texto aqui do Vinhedo, que está aqui no referencial, eles citam alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, como era a compreensão das sociedades pré-colombianas do elemento mineral ouro, né? Comparando com como era a compreensão do ouro na sociedade já capitalista. Nas sociedades pré-colombianas, os povos originários americanos, o ouro era visto como um elemento utilizado em rituais religiosos, né? Era um elemento sagrado, né? E já na sociedade capitalista, o ouro serviu como moeda de troca. E em nenhuma das duas sociedades, o ouro foi visto como um mineral, como é na sua essência, né? Como um mineral na natureza. Então, aqui há dois exemplos de reificação de duas sociedades diferentes. Na sociedade burguesa, a reificação se dá para a valoração do capital. Então, o ouro ele ganhou um aspecto de mercadoria. E um outro exemplo muito interessante citado pelo Henrique, de como a reificação serve para manter as classes dominantes enquanto dominantes, é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, a princípio, duas partes assinam, uma parte vai vender sua força de trabalho, outra parte vai usufruir dessa força de trabalho. Eles assinam enquanto iguais naquela relação. Porém, eles não estão em situações materiais iguais. Um tem apenas uma força de trabalho, o outro tem a propriedade privada. Esse exemplo ele foi muito discutido, né, com os colegas, porque ele mostra de forma evidente como a gente naturaliza a reificação. Nós nascemos associados a esse modo de produção, e para ver essa distorção da realidade, a gente precisa se aprofundar nesse tipo de teoria. Então, pensamos que foi essencial a compreensão desses elementos, e a compreensão desses elementos, em outros momentos da história humana, levou a luta de classe, até em momentos recentes da história humana, porque ao compreender os elementos reificados da nossa sociedade, nós conseguimos formular ideias para conseguir resistir ou reagir. É necessário compreender materialmente o que está sendo ou não distorcido, né? O que está sendo ou não colocado de forma naturalizada e que não tem nenhuma materialidade natural, como foi aqui nas situações que eu coloquei mais na Revolução Francesa e na Revolução Russa. Os indivíduos revolucionários desse período, eles compreenderam os elementos que eram reificados por suas classes dominantes e tiveram uma compreensão, uma proposição futura de mudança de modo de produção, de modo de viver em sociedade. Naquele modo de viver, a sua compreensão estava fazendo com que eles fossem explorados. Né? Bom, o tópico 4, nós escrevemos sobre a ideologia e o papel da educação em Marx, a construção de uma utopia possível. Compreender essa exploração que nós vivemos é essencial, e a educação ela tem uma função importante para divulgar essas ideias, né? Para ajudar a construir mais ideias nesse sentido. O Marx e Engels compreenderam que o trabalho humano foi a forma... Rafael, só para destacar 5 minutinhos para você terminar, tá? Vai dar certo. Marx e Engels eles compreenderam que a espécie humana começou a produzir sua vida através do trabalho. E ela começou a se educar através do trabalho também. Com o desenvolver dos modos de produção, até chegar ao capitalismo, o trabalho foi sendo diferenciado. Né? Principalmente no modo de produção capitalista, o trabalho ele começou a ser separado entre trabalho manual e trabalho intelectual. O filósofo Antônio Gramsci, italiano, ele compreendeu que para a gente superar o modo de produção capitalista é necessário elaborar uma forma de educação que une trabalho manual e intelectual, porque essa forma de educação, que une esse trabalho intelectual e manual, tem relação direta com a essência humana, com a forma que a espécie humana aprendeu a se educar. Então, essa forma de educação, que é a escola unitária, formulada por Gramsci, ela, a princípio, formaria um ser humano integral, com suas capacidades plenas, né? E não mais um ser humano mutilado, né? Formado apenas como mão de obra de uma determinada forma de produção. Além da proposta do Gramsci, nós também conseguimos evidenciar a proposta de Mesaros, que
propôs a criação de uma escola conscientizadora, que conscientizasse os indivíduos acerca dessa exploração, e focasse na elaboração do que seria o tempo necessário para o trabalho para uma nova sociedade, o que seria o tempo disponível, e também os expedientes mediadores, que são exemplos que ligam possibilidades futuras ao presente para que os indivíduos educados pudessem visualizar como poderia ser possível construir uma nova sociedade sustentável. E nós conseguimos tecer algumas considerações finais. Né? O pensamento de Marx era muito relevante para compreender a realidade atual. E para a gente construir uma educação libertadora, precisamos compreender aquelas categorias que eu citei agora há pouco, né? Que existem processos de alienação reforçados pela escola burguesa, porque a educação ela tenta reforçar os valores do modo de produção vigente em todos os períodos da humanidade, que a formação integral ela considera os conteúdos escolares, os processos pedagógicos como parte de uma totalidade social, ou seja, a educação não é só a escola, né? Existe todo um processo social de educação formal e informal que é muito importante para a formação dessa educação libertadora, integral. A escola unitária, formulada pelo Grant, ela só faz sentido se ela tiver alicerçada sobre as bases conceituais da educação profissional e tecnológica, que não nega a alienação da educação. E nós temos conflitos na educação atual, como a professora Carolina citou, nós sofremos ataques, né? Todos nós que trabalhamos na educação profissional nascemos associados a esse modo de produção. E é necessário nos aproximarmos, né, dos nossos próprios colegas trabalhadores para conseguir construir um esclarecimento acerca disso. E a educação sempre serviu aos interesses dos grupos dominantes, como eu citei, e para ultrapassar esse status é necessário materializar a libertação por meio da educação, conforme as propostas dos autores que eu também citei. Enfim, um pequeno resumo do que nós escrevemos, né? É difícil resumir, às vezes, algumas ideias, né? É necessário aprofundar para falar, mas eu acho que dá para fazer um bom debate sobre isso, e, enfim, também estou aberto a questionamentos. Né? Agradeço aí a atenção dos colegas. Obrigada, Rafael. Obrigada pelas suas palavras. E eu gostaria, então, de fazer a continuidade, né, dessas apresentações e apresentar o meu capítulo também. O meu capítulo ele é denominado A Formação Profissional Emancipatória, Indicativos para uma Praxis Libertadora. E é muito interessante porque parece que o Cláudio combinou muito bem, porque nós saímos do capítulo da Carolina, da Pedagogia Histórico-Crítica, entramos na questão do método, né, o materialismo histórico dialético, que o Rafael e o grupo dele escreveram, e entramos agora no capítulo da formação emancipadora, que é exatamente a perspectiva que queremos alcançar na educação profissional. E aí, a gente começa apresentando no capítulo a situação atual hoje da nossa sociedade, principalmente na questão do mercado de empregos. Chamamos mercado de empregos porque o mundo do trabalho é muito mais amplo, né? Tem uma concepção muito mais ampliada do que o mercado de empregos. E a sociedade capitalista, ela tem ela é mutante, o capitalismo ele vai se reorganizando conforme o processo evolutivo, histórico e tecnológico que a sociedade vai incorporando. Então, nós temos hoje uma influência tecnológica muito grande no mundo do trabalho. E os nossos empresários e capitalistas, eles fizeram uma pressão muito grande para que mudanças acontecessem. Então, nós tivemos uma contra-reforma do trabalho em 2017, capitaneado pelo governo Temer, que retirou, né, basicamente, todos os direitos que foram conquistados a duras penas nos anos anteriores, né?
Então, com o avanço desse capitalismo hoje, aliado à tecnologia, que chamamos de informacional digital, nós temos um avanço arrasador na nossa categoria de trabalhadores, na questão dos nossos direitos e deveres. E eles nunca tiveram tanto fôlego e tanta força para fazer as mudanças e que foram impostas, né, de 2016 para cá. Essa pandemia também revelou uma fragilidade incrível na nossa sociedade a partir desse modelo neoliberal. A defesa de um Estado mínimo, onde o Estado tem que investir menos em saúde e educação, faz com que agora, na pandemia, a gente observe que, se não fosse um estado de saúde no nosso país consistente como o SUS, o estrago, né, seria muito maior. Então, essa proposta neoliberal está sendo rediscutida no mundo todo. E, principalmente, porque eles entram com um processo muito corrosivo de retirada de direitos e exploração. Esse atual contexto ele foi construído, né? Ele foi construído a partir de várias ações articuladas e que tinha como propósito, e eu coloco essa frase no artigo, legalizar o que é ilegal e formalizar o que é informal. Então, no campo do trabalho, hoje você tem uma série de circunstâncias que o nosso trabalhador ele não tem mais as garantias, né, da carteira assinada, ele não tem mais a garantia de uma jornada de trabalho. Hoje se contrata por plataformas, né, que é o capitalismo de plataforma, por aplicativos, faz com que você faça contrato por tarefas ou horas e promove, dessa forma, né, uma reconfiguração onde faz com que essa base seja da flexibilidade, da informalidade e da intermitência. Então, nós observamos que, nessa perspectiva hoje de trabalho, você tem a negociação prevalece sobre a legislação. Você tira da jornada de trabalho as horas não trabalhadas para que no caso, o patrão não tenha essa despesa. Você fragiliza e fragmenta a capacidade coletiva de negociação. Então, hoje, os sindicatos foram praticamente destruídos e você, individualmente, não consegue fazer nenhuma renegociação. Por isso, a dificuldade hoje de entregadores e de Uber avançarem na questão da negociação, não conseguirem avançar na questão da negociação. Então, nós observamos que esse mundo do trabalho, hoje, ele está muito associado à nossa sociedade primitiva, no tempo da escravidão. Só que hoje nós temos uma escravidão digital, né? Então, esse trabalho hoje por plataformas informacional, ele tem algumas bases, né? Então, nós temos as plataformas digitais, que faz com que você organize um grupo de pessoas para assumir tarefas e funções, e esse grupo também não tem nenhuma proteção. Eles fazem o trabalho e o gerenciamento da própria força de trabalho, então eles não conseguem ver o que acontece com os outros colegas, né? E promove esse trabalho intermitente, que é
operários fatigados, sem segurança, reféns de uma jornada intensa, né? Isso vai converter em tensões, depressão, suicídios, estresse. Nós vemos hoje muitos jovens, né, não conseguindo acesso ao trabalho ou se submetendo para sobreviver a trabalhos que exploram, né, a capacidade dele. Hoje a gente vê entregadores, né, a delivery, com bicicletas, com motos. E quem é que banca o celular deles, a internet deles, a moto deles? Qual o seguro que eles têm? Qual é a forma de pagamento, se não é só na hora que eles são chamados para entregar? Eles ficam lá no celular acompanhando e monitorando os pedidos, e se não recebem nenhum pedido, eles não ganham por aquele tempo que eles ficaram lá aguardando. Então, a mídia e a sociedade vendeu e passou uma retórica de que essa possibilidade de gerir o seu trabalho era empreendedorismo, era autogestão, né? Só que isso tudo, na verdade, legitima e cristaliza a gestão do capital. O teletrabalho também, ele chega, né, após a pandemia, fazendo com que as pessoas fiquem sem nenhum tipo de respaldo, não existe nenhuma orientação específica, e da mesma forma que os motoboys e os entregadores, o teletrabalho exige que você tenha um bom computador, uma boa internet, e todos esses custos são bancados pelo próprio funcionário. Bom, aí a gente entra, já que o quadro desse mundo do trabalho hoje é esse, né, uma lógica exploratória, né, de escravidão digital, como desenvolver uma formação profissional emancipatória? Então, a gente argumenta que primeiro a gente tem que fazer a constituição desses nossos estudantes, né, como sujeitos de direitos. Eles precisam ser acolhidos, eles precisam ter conhecimento. Então, não basta eles receberem conteúdos que os possibilite desenvolver bem um serviço laboral. É importante que eles se compreendam nesse contexto e consigam se ressignificar. Esse movimento prático da educação profissional, que tem como o trabalho como princípio educativo, ele é que sustenta, porque, como falou o Rafael, no materialismo dialético, se a praxis do Marx é o trabalho, na educação profissional, a praxis também é apoiada no trabalho como princípio educativo. E esse trabalho constituiu esses sujeitos, como o próprio Rafael falou, a partir das suas experiências, a partir do seu envolvimento cultural, o seu contexto histórico, né? E a socialização e a relação dessas experiências é que vão constituir esses sujeitos. Então, eles não chegam sem uma bagagem que precisa, né, ser explorada e aproveitada. Bom, aí a gente entra num conceito importante da questão da consciência de classe. O Marx fala que é importante, né, nessa transformação, na busca dessas mudanças, você ter consciência de classe. Mas o que é consciência de classe nesse mundo atual? Bom, não adianta você compreender que esse mundo hoje... Deixa eu beber uma água. Não adianta você entender que esse mundo hoje está dessa forma e ficar por isso mesmo. A consciência de classe não é só você ter conhecimento, é você perceber que faz parte dessa classe e, como proposta de mudança, essa mudança não vai acontecer dentro da sua classe. Então, não adianta ficarmos nos detendo em movimentos, greves, mobilizações a nível de categoria, porque não é assim que a gente muda a sociedade.
a mudança da sociedade é superar o capital, é superar o capitalismo, né? Então, se você quer diminuir a injustiça social, quer diminuir a exploração, o trabalho tem que se sobrepor ao capital. E hoje nós temos exatamente o contrário. Então, a consciência de classe ela é alcançada quando o trabalhador ele observa essa realidade na totalidade, não só na sua classe, né? E ele observa também as contradições desse modelo capitalista. Essa conquista para romper esse modelo econômico é constituída nesses processos de diálogo, de recontextualização, de compreensão e reflexão do nosso micro e do nosso espaço que atuamos no dia a dia. E para aí a gente também defende a questão da praxis pedagógica, né? Essa praxis dialógica, dialética, revolucionária, que a gente defende aqui no texto, ela se apoia exatamente na contradição que existe na sociedade, onde nós podemos explorar, fazendo as reflexões sobre o seu papel e promover, através de estratégias pedagógicas, essa intervenção. Nós, inclusive, apontamos no nosso trabalho os projetos de intervenção, que a gente pensa que é o resultado de você desenvolver a praxis, que é o trabalho com o princípio educativo. Então, você tem aqui essa possibilidade de construção de projetos de intervenção na educação profissional, que possibilita a ação, reflexão, ação sobre as mudanças desse mundo de trabalho. E um trabalho e uma intervenção de natureza emancipatória, porque ele, atuando e refletindo, ele percebe na sua totalidade as contradições dessa sociedade capitalista e a sua atuação definitiva como operário, ou proletário, ou trabalhador, né? E aí a gente finaliza, né, que a educação profissional é uma forma que a gente tem nas mãos de contribuir para essas mudanças, juntando a questão da pedagogia, do materialismo histórico dialético e dessa formação emancipadora, nós podemos desenvolver projetos na educação profissional que promova a superação do capital, para que a gente imponha a lógica do trabalho e não do capital, nos fazendo mais humanos e procurando, então, nos tornarmos mais protagonistas. Bom, é isso. Consegui terminar rapidinho, para ver se a gente termina antes das 8 horas. E a gente agora abre, né, abre também as câmeras, né? Vamos nos reconhecer, nos ver. Nós podemos agora fazer perguntas, né? Vocês estão aí com a palavra. Aqui no nosso chat não tem nenhuma pergunta, mas a gente está abrindo o microfone, permitindo que todos vocês se coloquem, fiquem à vontade. Nossa, falamos muito bem, que ninguém tem dúvida de nada. Aí, para Caroline. Vamos lá, Caroline. Pode ler, Caroline. Tá bem. Oi, Nara, tudo bem? Então, a Nara está perguntando, né? Ela está falando que no início eu explico que esse capítulo faz parte da minha pesquisa, né, que tem como objeto a experimentação no ensino de microbiologia, isso mesmo. E ela quer saber, né, o que diferencia a experimentação no bojo da pedagogia histórico-crítica, né, em relação às outras pedagogias. Então, a gente vê crescendo aí, né, pedagogias que têm como foco, principalmente para a gente que trabalha na formação profissional, como é o exemplo da microbiologia, uma disciplina da formação técnica, né? Alguns lugares separam, assim, técnica e propedêutica,
né? Aquela formação para o mercado de trabalho, aquela formação que é um treinamento de procedimentos, né? Então, quando a gente pensa pedagogia histórico-crítica dentro da experimentação, a gente quer justamente ir além disso, né? A gente quer conseguir chegar nesses 3 sentidos do ensino médio integrado. Então, pensar a formação do aluno, né, articulando ensino, né, trabalho, cultura, né, resgatar o trabalho como princípio educativo, para que, como a professora Márcia falou, né, ele se entenda dentro desse processo, ele se entenda dentro da prática social. Então, diferente de outras pedagogias em que a experimentação é vista como uma forma de treinamento, né, para o mercado profissional, então, dentro da pedagogia histórico-crítica, ela é vista como uma das formas da gente desenvolver a prática social, essa reflexão, né, que o Rafael ali, quando ele explica o método dialético, ele resgata bem, né, que permite que se conheça todas as partes envolvidas naquela realidade, né, a partir do trabalho como princípio educativo, que a gente consiga resgatar toda a complexidade envolvida naquela realidade, né, todas as áreas que estão envolvidas, não fragmentando o saber, né, recuperar a historicidade daquele processo de trabalho, para que o aluno, então, com essa dimensão da totalidade, ele conheça a realidade nas suas múltiplas determinações, né, consiga, então, compreender essas contradições que existem entre o homem e o trabalho. Então, o principal objetivo, né, quando a gente tem hoje algumas pedagogias que resgatam lá o tecnicismo, é moldar esse aluno para o mercado de trabalho, fazer com que através da prática ele saiba executar bem uma técnica, né, repetir aquilo. E na pedagogia histórico-crítica, assim como dentro do ensino médio integrado, a gente quer que ele consiga alcançar a compreensão da realidade como uma totalidade. A experimentação vem como uma das formas para desenvolver essa praxis, né, para desenvolver essa prática social, para promover esse pensar, essa reflexão crítica, né, sobre aquele trabalho que ele está aprendendo, né, e sobre todas as dimensões envolvidas nesse processo. Não sei se eu consegui te responder essa questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Logo abaixo, deixa. Agora tem uma pergunta que, no caso, acho que fui eu que abordei, a questão da diferença, né, entre mundo do trabalho e mundo do emprego. O mundo do trabalho é a concepção de que trabalho é a atuação do homem sobre a natureza, né, e que esse trabalho, no sentido ontológico, ele tem a perspectiva de nos formar. Nós nos formamos a partir desse trabalho, formamos também o nosso ambiente, o espaço em que vivemos, e somos influenciados por esse trabalho. Então, o trabalho é algo que a gente desenvolve e que vai caracterizar a nossa própria constituição. Olha só que coisa interessante. Quem sou eu? Eu sou Márcia, sou uma professora e tenho uma relação social com pessoas, amigos e no trabalho relacionados à minha atuação profissional. Então, eu penso como professora, eu falo como professora, eu tenho amigos mais ou menos, né, nesse mesmo princípio, né, de ser educador, professor. Desenvolvi uma educação para minha família, para meus filhos, nessa lógica, né, que eu acredito. Então, essa perspectiva do trabalho influencia tudo que a gente é. Por isso que essa lógica do trabalho, na perspectiva de Marx, faz com que a gente compreenda a importância do trabalho na organização da sociedade. E o mercado de emprego é
o emprego, que não é trabalho, quer dizer, é um espaço de atuação profissional onde você vende sua força de trabalho, recebe por isso, né? E participa dessas relações de contrato de trabalhador, empregado, na lógica do capital. Então, é o emprego por si só. E o mundo do trabalho é tudo que nos constitui, que faz parte dele, certo? Acho que eu tentei explicar melhor. Acho que tem aí para o Rafael, né, alguns elogios, agradecendo a contribuição, porque o Rafael é craque em materialismo histórico dialético. E mais alguém? Vai lá, Rafael. Então, eu queria, se possível, que a Carolina falasse um pouco mais sobre a metodologia do trabalho que ela está desenvolvendo. Eu achei muito interessante, né? Que é uma, o que eu entendi, se estiver errado, uma abordagem, né? Acho que se aproxima um pouco, até porque eu citei do mesado, né? De uma discussão de uma possibilidade futura, né? De educação voltada para o trabalho enquanto princípio educativo. Você poderia citar assim, algum exemplo que você pretende fazer, porque eu acho que, pelo menos para quem está desenvolvendo, né, acho que a maior parte nós está desenvolvendo algo nesse sentido. Então, acho que é muito enriquecedor esse compartilhamento. Né? Eu sei que talvez nem todo mundo estava pensando assim, em abordar o que está sendo desenvolvido, mas como está bem descrito aqui, eu achei muito interessante. Se você puder falar um pouco mais. Rafael, assim, ficou meio baixo, mas eu acho que eu entendi. Tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre a metodologia do meu trabalho, né? Isso. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, a gente teve um período em que a experimentação em sala de aula era desenvolvida basicamente para demonstração dos conceitos prontos, né? A gente tem o tecnicismo que agora volta, né, com essa questão das competências, né, de formação de competências para o mercado de trabalho. E na EPT, né, no ensino médio integrado, a gente não busca essas coisas, a gente busca a formação, né, do nosso educando como um todo, né? Claro que ele tem que compreender as técnicas para poder atuar profissionalmente, mas ele tem que entender também os princípios científicos, e ele tem que entender toda a historicidade envolvida naquela realidade, naquela metodologia que ele está utilizando, para se compreender, né, como um homem inserido, como um homem que ele precisa conquistar a sua humanidade, né, compreender o trabalho como princípio educativo. Então, vou dar um exemplo, assim, que acontece, assim, na minha sala de aula, que está presente no produto educacional, né, e que acho que é claro para todo mundo, porque a gente vive essa questão da pandemia. Então, por exemplo, quando eu ensino para os alunos sobre medidas assépticas, né, que envolve todas essas medidas de controle do crescimento microbiano. Dentro de uma aula tecnicista, eu ensinaria esses procedimentos, né, como fazer esses procedimentos corretamente. Mas, dentro dessa abordagem da pedagogia histórico-crítica, eu vou utilizando esses momentos do Saviani, que ele propõe, né, para resgatar essa noção de totalidade. Então, inicio, né, sempre promovendo essa reflexão dos alunos com questões sobre o cotidiano deles, né, agora nessa situação que a gente vive, resgatando, né, coisas da pandemia, né, sobre lavar as mãos. Então, a gente faz essa prática, reaprendendo a lavar as mãos, faz o experimento avaliando a redução dos micro-organismos após lavar as mãos, e depois de todos esses resultados, a gente resgata, vai lá para quando que essas medidas assépticas foram desenvolvidas, em que contexto histórico foram. Então, a gente chega lá no Inácio São Silvestre, que ele, há muito tempo antes da gente ter essa noção, assim, sobre micro-organismos que a gente tem hoje, ele já entendia que a lavagem das mãos era importante para evitar a mortalidade das pessoas, mas que ele foi ignorado, porque se vivia um contexto científico,
né, completamente diferente, né? Então, a gente resgata aquele contexto histórico, aí resgata a questão da química, né? O que está envolvida ali na forma como o sabão atua, né? Sobre a gordura da nossa pele, sobre esses micro-organismos, como é que o álcool funciona, né? Vai fazendo essa articulação com diferentes disciplinas. E, finalizando, a gente quer que o aluno consiga expressar esse conhecimento adquirido na sua prática social. Como a professora Márcia bem falou, né, mais do que só conhecer, né, é importante que ele saiba, né, participar dessa prática social de uma forma diferente. Então, a gente traz para esse contexto que a gente vive, que lá na época de Semmelweis, ele foi ignorado, porque a medicina da época não se baseava na questão científica. Então, a gente procura desenvolver que o aluno tem essa crítica, né? E eu trago para hoje. E hoje, será que os médicos, eles estão seguindo esses preceitos, né, científicos? Eles seguem as ciências? E a gente faz toda essa crítica da nossa realidade atual, né, que a gente ainda vê, né, um comportamento, às vezes, como se a gente estivesse lá na era dos miasmas que impulsionou. Então, é esse processo, assim, né, de ir além da técnica, né, que contempla esse trabalho como princípio educativo e que consegue, né, resgatar essa noção, né, de não é só a técnica de microbiologia, né, ela envolve todo um contexto histórico, né, social, e a gente procura trazer isso através desses momentos propostos pelo Saviani, para que o aluno ele possa atuar de forma diferente, né, ele possa ter um olhar crítico sobre essa situação que a gente está vivendo hoje. Então, não sei, Rafael, se eu conseguir te responder assim, mas eu acho que com o exemplo da aula, né, é mais interessante. Esses momentos do Saviani, né, então, é como se a gente estivesse aprofundando o conhecimento da realidade, né, aos poucos. Então, a gente considera que está dentro dessa prática social, né, essa prática social que a gente vive, que é o nosso contexto, gera questões que precisam ser respondidas. Por exemplo, será que é válido lavar as mãos, né? Será que isso realmente é uma indicação correta? E então a gente vai para o desenvolvimento então dos conteúdos necessários para a compreensão dessa prática social, depois dessa problematização, para que toda a parte de análise mesmo, né? E aí, né, depois dessa análise social, a gente instiga essa crítica, né, para um emergir de uma prática social, que ela é a mesma, né, a gente continua no mesmo contexto, mas ela se torna diferente porque o aluno tem essa compreensão agora rica, né, da totalidade de tudo que envolve essa coisa tão simples que é o lavar as mãos. Inclusive, você respondeu a pergunta da Giovana, porque ela pergunta aqui, né, de que forma podemos aplicar todos os conceitos aqui discutidos no novo formato do ensino médio? Uhum. É assim que a gente fura a bolha, né? São esses exemplos aí que a Caroline acabou de falar, que faz com que a gente, somando outros profissionais, com outros projetos de intervenção, consigamos furar a bolha. A lógica capitalista pode ser rediscutida se nós, internamente, fizermos um trabalho de procurarmos refletir sobre ela. E é ela que é o nosso alvo, é compreender essa lógica para que a gente possa se colocar contrário a isso e defender exatamente o oposto ao capitalismo. Rafael, já vou te passar, mas eu queria só terminar aqui, ó, que tem a questão da consciência de classe, da Dagma, né? Dagma perguntou aqui. O que eu coloquei é que os movimentos dos sindicatos hoje, eles foram enfraquecidos nessa reforma trabalhista. Deixou de ser obrigatório o pagamento de mensalidade para sindicatos e aquele valor anual que era descontado
do trabalhador também parou de ser descontado. Então, os sindicatos que precisam dessa remuneração para manter a sua estrutura e organizar a sua categoria estão se enfraquecendo. E é intencional isso. Tudo isso é muito intencional. Por quê? Porque você não tem um grupo de trabalhadores organizados, né, ou quem os organize para se contrapor a esse modelo, a essa organização desse trabalho. Então, precisamos, sim, e precisamos rever toda essa reforma, essa deforma trabalhista, mas precisamos, enquanto profissionais da educação profissional, ter essa clareza, atuar no sentido de promover uma reflexão dessa sociedade e promover também o engajamento desses nossos estudantes, o engajamento nas fileiras de frente de onde eles estiverem. As coisas começam no microespaço, a gente não faz uma revolução na sua totalidade. A gente vai minando nos nossos microespaços, até a gente alcançar a hegemonia. Porque essa hegemonia da classe dominante hoje é fruto disso. Eles foram conquistando a hegemonia através da mídia, através da educação, através de uma cultura, né, burguesa, e eles foram nos dominando. Então, para a gente romper essa bolha que nos envolve, precisamos ter essas clarezas e ir nos engajando e nos contrapondo. O engajamento é em movimento social, é no sindicato, é numa organização estudantil, é na associação de moradores, é na associação de bairro, é na organização de um movimento de classe. Então, precisamos nos engajar, porque nada cai do céu, nada cai do céu, né? Vai lá, Rafael. Só um comentário acerca do que a Carolina falou. Como você me ouviu bem? Eu tiro o microfone aqui agora. Eu achei muito interessante a metodologia, Carolina, principalmente porque a gente vive nessa sociedade que é toda construída com base científica, mas a gente não é ensinado a compreender a metodologia científica. A nossa educação para o mercado de trabalho, principalmente a educação na periferia do capitalismo, ela não envolve ensino de metodologia científica. Então, eu penso que um exemplo desse que você citou, ele pode ajudar a gente a compreender processos até maiores também, posteriormente, e prevenir até o que tem acontecido ultimamente com essas fake news, né? Se você tem um conhecimento de metodologia científica, você não cai em qualquer conversa, qualquer fake news, com certeza. Vai aprender, pelo menos, a questionar, opa, mas faltou uma etapa aqui, isso aqui não procede, né? Eu achei muito importante, só queria te dar os parabéns mesmo. Eu acho que é um trabalho que pode dar uns bons frutos, né, para a nossa sociedade e para a nossa rede de educação profissional, principalmente. Muito obrigada, Rafael. E daí eu já aproveito, assim, que tu falou, para responder aqui duas questões, né? O José Lopes fala, conhecer a técnica, sim. Sim, conhecer a técnica, sim, exatamente como tu falou, nessa perspectiva da politecnia, né, de não apenas saber executar a técnica, mas compreender-se, né, como ser humano, como se desenvolve o processo da ciência, né, o trabalho, né, não saber fazer aquilo de forma alienada, né, mas com consciência, com crítica. E aí, um outro colega, acho que é o José mesmo, saber porque da técnica, né, toda essa ligação com o ser humano como um todo, com outras áreas do conhecimento, liberta ou aliena? Liberta, né, porque a gente, como falou o Rafael, a gente consegue, né, sabendo como funciona o processo de produção da ciência, que ele é um processo de produção humano, né, que também enfrenta, às vezes, diversas barreiras, e vendo que a história se repete, né, que os cientistas enfrentaram barreiras, né, na sua época, né, para comprovar suas teorias, né, para tirar a gente lá da teoria dos miasmas, a gente consegue analisar a realidade de forma crítica,
né? Então, claro, não posso ficar dando spoiler aqui da dissertação, mas a gente percebe que uma das coisas que os alunos frisaram, né, foi o quanto toda essa experimentação nessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica foi importante nesse período da pandemia para distinguir informações, né? E uma das críticas que eu trabalho com eles também é em relação, né? Claro, a lavagem das mãos é importante, né? Mas aí a gente também traz, né, a questão do capitalismo, como se usa da ciência para vender coisas desnecessárias. E aí vem toda a questão dos sabonetes antimicrobianos, da poluição, né, nos impactos na seleção de bactérias resistentes, em função do uso inadequado de antimicrobianos de forma desnecessária naquele produto, né? Então, claro, se eu for detalhar aqui, eu vou acabar dando assim, entregando todo o meu trabalho, que ainda não está defendido, né? Está em fase de avaliação agora, produto educacional. Então, até o meio do ano a gente pretende defender essa dissertação, né? Mas o retorno tem sido muito gratificante, né? E os alunos conseguem fazer essa relação com tudo que a gente vem vivenciando na pandemia, né? Que justamente permitiu que eles conseguissem interpretar todas as informações que eles recebem, né? Com esse viés científico. Muito bom, Carolina. Muito interessante. Nenhuma pergunta mais? Então, palavras finais, Rafael, palavras finais, Caroline, começando com a Carolina, por favor. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, né? Todas essas perguntas acabaram indo além do que a gente trata ali no capítulo, né? E como o Rafael, né, salientou, materialismo histórico dialético, ele é fundamental, né, para a gente compreender essas contradições entre homem e trabalho, né, para a gente ter essa compreensão da realidade na sua totalidade, que é justamente o que a gente espera dentro dessa formação politécnica, dessa formação humana integral. Então, para todos aqueles, né, que procuram caminho para isso, existem vários caminhos. A professora Márcia também fala dos projetos, né, de formas da gente chegar nessa formação integral, né, e uma das possibilidades, né, para quem quiser experimentar, é, então, a pedagogia histórico-crítica, né, que justamente tem essa mesma base do materialismo histórico dialético, que ela concebe o homem, assim como o ensino médio integrado, como alguém que não é dada a sua humanidade, mas que precisa ser conquistada pelo trabalho, né? Ela trabalha com essas questões das contradições que o trabalho, né, pode alienar, né? Mas que também através do trabalho a gente pode educar, a gente pode, né, construir essa humanidade. Ela apresenta, então, o mesmo sentido político, né, que é justamente alcançar a superação, né, dessa desigualdade imposta pelo capitalismo, e também proporciona, pela dialética, a possibilidade de que a gente vá, né, trabalhar a educação como uma prática social, e que, a partir dessa prática social em comum entre professor e aluno, a gente possa analisar a realidade concreta, né, entender todas as suas mediações, as suas contradições, e resgatar essa totalidade, superando a fragmentação, que é muito difícil superar essa fragmentação, até porque a gente foi formado dentro do contexto dessa fragmentação, né? E quando a gente consegue recuperar essa totalidade, né, desenvolver o trabalho como princípio educativo, a gente consegue ter uma formação, então, né, emancipadora. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais, né, sobre a pedagogia histórico-crítica, a sua relevância para o ensino médio integrado, né, fazendo a leitura, então, do capítulo 12. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Pode ir, Rafael. Bom, queria agradecer a todos que participaram aqui do colóquio, todos que permaneceram até agora, principalmente. Agradecer a mesa, a professora Márcia Castilha, a professora Carolina, pela oportunidade de compartilhar as nossas produções aqui, o professor Cláudio, a professora Daniela pela orientação do trabalho, aos colegas que colaboraram na produção do artigo também, e destacar a importância não só do trabalho como princípio educativo, mas a gente visualizou aqui que a pesquisa como princípio pedagógico também é um princípio que está sendo cumprido na Rede Federal de Educação e que é essencial para a produção desse novo ser humano, né? Esse ser humano que não é mais alienado do seu trabalho, esse ser humano que entende que pode ser dirigente da sociedade, que pode ser formado dentro das suas máximas potencialidades humanas. Né? Então, a ciência, a gente sempre ouve falar nela de modo muito abstrato, né? Mas como nós, na rede federal, quando nós usamos ela como princípio pedagógico, a gente consegue materializar mais isso na vida das pessoas, né? Não precisa existir esse afastamento, essa elitização da ciência, né? Pode ser uma prática pedagógica mesmo, é muito viável e até importante para o aprendizado. Bom, eu espero voltar em outros colóquios para ver também as contribuições dos outros colegas, eu fiquei muito interessado no trabalho que vocês apresentaram, e eu espero participar dos próximos para ver também o que os colegas estão fazendo. Eu gostei muito. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a participação de todos, as perguntas feitas, os comentários aqui no chat. Reitero a importância, né, dessa formação que é desenvolvida no sentido de possibilitar uma educação profissional diferente da tecnicista, né, tão vigente e que é tão hegemônica no nosso país até hoje, né? E essa iniciativa aqui demonstra que nós estamos furando a bolha. Parabéns a todos, né, e a todas, aos participantes, aos organizadores, à proposta feita no livro e os autores que estão aqui hoje apresentando, que tem, com certeza, esse propósito de trazer essa nova perspectiva emancipadora da educação profissional. Passo para o Cláudio. O Cláudio vai encerrar o nosso evento? Bom, eu estou com dificuldade para abrir a câmera, mas não tem problema, só para dizer que eu estou muito satisfeito assim, com a qualidade das discussões. Obrigado, Caroline, obrigado, Rafael, obrigado, Márcia, obrigado a todos vocês que participaram, façam o download do livro, leiam os capítulos e vamos fazer com que essas ideias se propaguem. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Obrigada, tchau para vocês, bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.